Eu conheço toda a retórica dos sociolinguistas, que prescrevem enquanto fingem que só descrevem. A sociedade tem seus parâmetros e agradar aos sociolinguistas não costuma ser um deles. Ai, minha nossa. Algumas semanas atrás eu lancei um trecho da minha conversa com o Estevam, do canal Glossonauta, em que a gente falava sobre como substituir o L pelo R, pronunciando, por exemplo, pranta em vez de planta, é um desvio que reflete a história do português e aparece até mesmo em Camões. Naquele vídeo, um espectador deixou alguns comentários questionando a nossa postura, minha e do Estevam, e colocando, além desses questionamentos, algumas discordâncias. Como os comentários, apesar de irem numa direção contrária à que a gente estava lá defendendo, foram, no geral, educados e não estavam apelando para deboche, sarcasmo ou insultos, e considerando que aqueles questionamentos são pertinentes, e eu imagino que são coisas que passam pela cabeça de outras pessoas também, eu achei que valia a pena fazer um vídeo respondendo os pontos levantados. Mas, deixando claro, isso não é um ataque pessoal ao usuário que fez os comentários. Longe disso. Apesar de discordar da nossa posição, ele não desceu um nível e eu acho sim importante tentar dialogar com quem pensa diferente da gente. Então eu vou retomar os argumentos principais que ele usou e tentar mostrar por que, pelo menos na nossa visão de linguistas, eles não estão na direção correta. Vamos lá então? Primeiro ponto. Por que a norma culta sendo claro seria desejável que claro se preservasse? Porque sociolinguistas querem ter suas reservas ambientais também? No vídeo, Estevam e eu batemos na tecla de que trocar o L pelo R não é um sinal que a pessoa é burra, que é ignorante, que é preguiçosa, nada disso. E a gente reforçou também que as pessoas não devem ser estigmatizadas por pronunciar de uma forma que foge do padrão. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que quem pronuncia claro tem que continuar pronunciando assim. O que a gente defende é que todo mundo tem que ter, sim, acesso à educação de qualidade e conseguir se apropriar da norma padrão do português, é claro, mas que a pessoa não precisa abandonar o seu jeito original de falar, desde que ela seja capaz de usar a norma padrão do português quando a situação exigir. Talvez aqui seja uma confusão com o fato de os linguistas defenderem a sobrevivência das línguas minoritárias, como as línguas indígenas, tanto por uma questão de identidade e de coesão social dos povos que falam essas línguas minoritárias, como também no sentido de que muitas vezes os dados dessas línguas minoritárias ajudam a gente a compreender, questionar, reavaliar, entender melhor o fenômeno da linguagem humana como um todo. E se você acha que eu estou exagerando, procura Pirahã no Google. Mas, de novo, defender a preservação das línguas minoritárias, das variações linguísticas que existem, não é a mesma coisa que dizer que quem pronuncia claro tem que, a todo custo, continuar pronunciando claro e não pode assimilar a norma e a pronúncia padrão. Então, essa comparação de sociolinguistas querem ter suas reservas ambientais não faz muito sentido. Dito isso, não quer dizer que em algumas situações, em alguns contextos, não possa ser interessante que uma pessoa adote a pronúncia considerada errada, não só para fins estilísticos, mas também para criar uma conexão emocional maior. Pensa, alguém que tem um alto nível de escolaridade, sei lá, um professor universitário, mas que tem uma família no interior formada de pessoas extremamente simples. Pode ser que esse professor, quando for visitar seus parentes no interior, ache conveniente adotar uma pronúncia mais próxima da pronúncia que as pessoas daquela região trazem, justamente para se aproximar mais daquelas pessoas, para gerar uma conexão maior. Ou talvez para um agrônomo que trabalha com agricultores de menor escolaridade, pode não ser interessante no trato com essas pessoas falar tudo certinho, com todos os plurais corretos, justamente para não ser visto como uma almofadinha burocrata da cidade. Então esse agrônomo pode querer modular a fala dele, adotando certas características estigmatizadas da fala dessas pessoas, justamente para se aproximar mais delas, para que elas confiem mais nele. A questão é, existem nuances que a gente não pode perder de vista. Você disse no vídeo que as pessoas consideram quem diz claro ignorante e dá a entender que está errado. Bem, aponte-me uma única pessoa culta que diga claro e eu vou concordar que isso é errado. Se a forma culta é claro e qualquer brasileiro mediano diz claro, não claro, e as pessoas que continuam dizendo claro são, veja só, exatamente aquelas que não tiveram acesso à formação acadêmica, como negar que são os segmentos mais ignorantes da sociedade que preservaram formas mais arcaicas da língua? Os trabalhos em sociolinguística que a gente tem mostram que, de fato, quanto maior a escolaridade de uma pessoa, menos provável é que ela pronuncie coisas como claro e pranta.
Beleza, mas veja, menos provável não quer dizer que essas formas não apareçam nunca na fala de pessoas com maior escolaridade. É claro, varia de região para região, de pessoa para pessoa, e ainda que, no geral, sim, se você ouve alguém falando praca em vez de placa, é provável que seja uma pessoa de baixa escolaridade, mas isso não é uma regra determinista. Até porque costuma ter uma diferença grande na pronúncia das pessoas, dependendo da situação. Se elas estão em uma entrevista ou dando um discurso, por exemplo, ou se elas estão numa situação que a gente chamaria de fala espontânea, numa situação mais relaxada, informal, entre amigos ou familiares, algo assim. E mesmo a gente aceitando que sim, falar claro é um indício de menor escolaridade. Será que é justo colocar o rótulo de ignorante nas pessoas que falam assim? Talvez seja uma questão de definir exatamente o que a gente está chamando de ignorante. Vocês vão entender meu ponto. Todo mundo conhece ou já conheceu alguém que teve acesso à escolaridade, que domina o português padrão, mas que por algum motivo parece que é incapaz de pensar criticamente, de juntar ré com cré, de articular informações e repertório. Ao mesmo tempo, a gente também encontra pessoas que, sim, estudaram um pouco, mas que, usando as suas próprias variedades linguísticas, são bastante articuladas. Têm domínio dos seus ofícios, têm um raciocínio lógico bastante desenvolvido, conseguem fazer uma leitura de mundo bem profunda. É a situação ideal? Não é, mas é a verdade. Ou eu estou mentindo? Além disso, na melhor das hipóteses, o Brasil ainda tem vários anos pela frente com desigualdade social e discrepância de escolaridade. Então, até lá, o quê? A gente vai pegar essa correlação de que falar planta é um indício de menor escolaridade e vai deixar quem teve menos oportunidade, quem é da zona rural, quem é analfabeto, ser discriminado, ser motivo de chacota, ser visto como intrinsecamente menos competente? Pode-se manter esse linguajar paralelamente ao português padrão? Em tese, sim. Mas para que finalidade e até que ponto isso seria factível? A única finalidade que eu consigo imaginar é para que os sociolinguistas tenham material para trabalhar. Bom, eu não sou sociolinguista, talvez a minha defesa não vá ser a mais eloquente possível. Sociolinguistas fiquem à vontade para se defender aqui nos comentários. Para uma pessoa que não fala o português padrão, aprender a falar dois pastéis em vez de dois pastel, ou planta em vez de pranta, é quase como aprender uma língua estrangeira, porque essa pessoa vai ter que assimilar várias regras fonológicas, morfológicas, sintáticas, regras muito diferentes das que ela já assimilou. Se você já aprendeu ou já tentou aprender uma língua estrangeira, você sabe que até você atingir um certo nível de familiaridade e, consequentemente, conforto com aquela língua nova, falar usando esse código que é diferente do que você assimilou como a sua língua materna é muito mais custoso do ponto de vista cognitivo. E a tendência é que, assim que a situação permitir, ou assim que você abaixar sua guarda, você relaxe e volte para os seus velhos hábitos linguísticos já consolidados. Por exemplo, se você estiver aprendendo inglês, demanda muito esforço você se lembrar que se deve dizer "There's a cat outside", usando a estrutura "there is", o som do TH "there", o T mudo em cat. Mas para conseguir falar isso, você tem que lutar arduamente contra a sua tendência natural de falar "have a cat outside". Isso significa que ninguém nunca vai conseguir assimilar uma nova língua, uma nova variedade da língua e falar naturalmente sem erros. Não, de modo algum. Mas dependendo da pessoa, do contexto social dela, da rotina, do uso que ela faz daquela nova língua ou daquela nova variedade de língua, falar corretamente usando esse novo código talvez nunca seja totalmente natural para ela. Então veja, assimilar variedades diferentes da sua própria língua não é tão diferente assim de você aprender uma língua estrangeira. Assimilar e usar a norma padrão vai ser mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Vai ser mais fácil em certos contextos do que em outros. Então a pergunta não tem que ser até que ponto seria factível manter o linguajar popular paralelamente ao português padrão, mas sim quão realista é a expectativa que o acesso à educação vá nivelar a fala das pessoas, principalmente na fala espontânea. Isso que eu não vou nem entrar nas questões de identidade, porque para algumas pessoas, por questões afetivas e de pertencimento ao grupo, pode haver um conflito interno muito grande, consciente ou inconsciente, em se livrar das marcas de linguajar popular que elas carregam. Isso é outra história, mas já abre margem para outra discussão. E
E sobre essa questão dos sociolinguistas terem trabalho, mesmo numa situação hipotética, talvez até utópica, de que toda a população brasileira tivesse o mesmo acesso à educação de qualidade, que todo mundo conseguisse dominar de forma perfeita a norma padrão, a gente talvez pudesse conceber que formas como craro fossem totalmente abandonadas, mas ainda assim a língua seria usada em sociedade, pela sociedade. Então eu garanto que não faltaria trabalho para os sociolinguistas. Como as pessoas vão reagir a um craro não está no âmbito da linguística. São valores, conceitos ou preconceitos que fogem da questão científica. Eu acho que a ciência tem sim muito a esclarecer sobre a formação dos valores, dos conceitos, dos preconceitos, do que está por trás desses conceitos, desses preconceitos e como eles se materializam nos diversos âmbitos da vida do indivíduo e da sociedade. E eu acho que isso está no âmbito da ciência em geral e da linguística em particular, porque a forma como a sociedade lida, regula, enxerga os fenômenos linguísticos muitas vezes está ancorada numa perspectiva errada, que vai contra o que a ciência descobre. Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2024 e a essa altura do campeonato ainda tem gente que acredita que pronunciar falando em vez de falando ou dizer dois pão em vez de dois pães é sinal que o falante é preguiçoso e desleixado, quando esses desvios são explicados por outros fatores. Parte do papel da ciência é, sim, o de desmistificar ideias que não têm lastro na realidade e chamar atenção para o fato de que muitas vezes a gente tem dois pesos e duas medidas. Tem horas que a sociedade aceita super bem que alguém fale de uma forma diferente da forma que se escreve. Afinal de contas, ninguém se importa se eu pronuncio pessoa e muito, mesmo escrevendo pessoa e muito. Tem horas que eu posso trocar uma consoante por outra e ninguém vai achar que está errado. Ninguém vai repreender um carioca por falar escola, dizendo que o certo é falar escola. E olha, tem gente que ouve americano falando car park com esse R bem puxado, acha lindo, acha chique. Mas se alguém do interior chega e fala amor eterno, no mínimo vai ser visto como jacu. Isso se não for motivo de piada e de deboche. Então o problema está na pronúncia ou nas pessoas que pronunciam de determinado jeito? Faz parte, sim, do nosso papel enquanto cientistas apontar essas incoerências. Uma pessoa simples, que diga claro, é, de certa forma, um interessante fóssil linguístico, mas também é uma pessoa que não teve a chance de absorver a norma culta devido aos problemas sociais que o país possui. Não é legal, é falta de instrução. Não há valor implícito no claro, ele não faz falta. Para usar a metáfora do fóssil, então, vamos fazer o seguinte? Chega para o Pirula, chega para qualquer paleontólogo, para qualquer biólogo e fala assim: esse fóssil não tem valor implícito, ele não faz falta. Todo dado linguístico tem valor se a gente se lembrar que são os dados que nos permitem entender o funcionamento da linguagem humana. E se a gente tiver em mente que quanto maior a nossa base de dados, mais sólidas, mais robustas, mais precisas são as conclusões às quais a gente vai chegar. Boa parte do conhecimento que a gente tem sobre como as línguas evoluem e sobre as tendências gerais dos sistemas linguísticos humanos se deve justamente à descrição e à análise de falares marginalizados, de línguas minoritárias e por aí vai. E se nada do que eu falei até agora convenceu você da importância de mudar a forma como a gente encara e lida com a variação linguística, eu vou trazer um último argumento, talvez o mais pragmático deles. Não adianta gastar a nossa energia em uma batalha perdida. Mesmo em sociedades fechadas, com população pequena, que sejam homogêneas do ponto de vista educacional, étnico, não importa. Em algum momento, parte dos falantes começa a pronunciar algumas palavras de um jeito diferente, só que nem todo mundo adota. Então, parte da população acaba pronunciando de um jeito X, parte da população acaba pronunciando de um jeito Y. Aí começam a achar que o jeito X de pronunciar é mais bonito, ou mais feio, ou que pronunciar do jeito Y é coisa de preguiçoso, é coisa de velho, é coisa de ignorante. Isso vale para o português, vale para o islandês, que não tem nem 500 mil de falantes, vale para línguas indígenas, que não tem nem 10 mil falantes, não adianta. Algum grau de variação surge sempre em todas as línguas que a gente conhece ou já conheceu. E não é só variação de pronúncia, não. É a variação lexical, de quais palavras as pessoas usam, semântica, do que essas palavras querem dizer, sintática, de como as pessoas combinam as palavras na frase. Todo o conhecimento linguístico que a gente acumulou até hoje aponta na mesma direção. Mesmo que a gente quisesse, é impossível eliminar a variação linguística. Ou seja,
a menos que no futuro surjam evidências impensáveis, extremamente robustas, que virem de ponta cabeça tudo que a gente sabe sobre língua e sobre o funcionamento da língua, a variação não é uma possibilidade, ela é uma condição, uma característica intrínseca à natureza das línguas. Em algum momento, em algum grau, ela vai aparecer, a gente vai notar e, goste a gente ou não, a gente vai ter que lidar com ela. E aí é uma escolha nossa, se a gente vai dizer que a variação é feia, que é coisa de gente burra, de gente preguiçosa, vai dar risada de quem fala diferente, ou se a gente vai reconhecer que, sim, existem padrões estabelecidos socialmente, que esses padrões têm uma função importante, que as pessoas precisam se apropriar desses padrões e usá-los quando necessário, mas entender de uma vez por todas que para se apropriar desse padrão, não é necessário que a gente se livre da variação. E que o caminho não é ficar fazendo julgamento das formas que fogem à norma como se elas fossem intrinsecamente piores. Não é questão de querer preservar as variedades a todo custo. É questão de que a realidade se impõe. Ou a gente vai travar uma batalha perdida contra a variação, reforçando estigmas sociais nesse processo, ou a gente aprende a lidar com a variação linguística de forma, pelo menos, minimamente saudável. Espectador que deixou os comentários originais, por favor, não interprete isso como se fosse um ataque pessoal. Eu garanto que não é essa a intenção. E me perdoem se eu me exaltei em algum momento. Eu juro que eu tentei me controlar, mas pode ter acontecido. De todo modo, mesmo discordando, eu agradeço o seu comentário e a deixa que você me deu para começar essa conversa. E se mesmo assim eu não te convenci, tá tudo bem, não é nenhum fim do mundo. Eu espero que a gente tenha pontos de concordância nos conteúdos que eu já publiquei e que eu ainda vou publicar aqui no canal. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, quer comentar e não sabe o que, já sei, escreve VIX aqui nos comentários, vai ser engraçado. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.